Boa tarde, tudo bem? Vamos falar de uma aula sobre relógio comparador, uma aula bem simples, mas objetiva e clara. Ele é muito utilizado em oficinas mecânicas, usinagem, manutenções e controles de qualidade. Para que, para que serve o relógio comparador? O relógio comparador pode ser usado para verificar. Para que serve? O relógio comparador pode ser usado para. Ele é muito utilizado em oficinas mecânicas, usinagem, manutenções e controles de qualidade. O relógio comparador pode ser usado para verificar batimentos radiais e axiais, conferir alinhamentos, verificar planicidade, conferir paralelismo, detectar diferenças de altura, comparar uma peça com uma medida de referência. Só voltando, o que é batimento radial e axial, que mede o relógio comparador, né? O relógio comparador, esse batimento radial mede a variação na superfície externa ou interna ao longo do raio, ou variação ou desalinhamento em relação ao centro da rotação. E batimento axial mede a variação na face frontal ou lateral, empenamento ou desvio de perpendicularidade no sentido do comprimento do eixo. Que mais? Confere alinhamento. O que esse relógio comparador consegue medir com esse alinhamento? O alinhamento dos eixos acoplados, motor, bomba, redutor e etc. Exige a verificação de dois tipos de desvio: deslinhamento paralelo, radial, e o deslinhamento angular, radial, axial. Tipos de deslinhamento paralelo: os eixos estão alinhados paralelas, mas fora do centro. Angular: os eixos formam um ângulo entre si nas regiões de acoplamento misto, combinações das duas situações mais comuns na prática. Isso mede o relógio comparador. Conferir paralelismo. O que é paralelismo? Paralelismo, em metodologia, o desenho técnico, paralelismo é uma tolerância geométrica de orientação que especifica que uma superfície, linha ou eixo deve se manter em uma distância constante em relação a uma referência. Garante que duas geometrias nunca se cruzem, mantendo o mesmo afastamento em suas exatidões. Isso é paralelismo. Detectar diferenças de altura, detectar diferença de altura, comparar uma peça com uma medição referência, identificar pequenas deformações ou irregularidades. Exemplo, imagine um eixo girando. Se colocarmos a ponta do relógio comparador contra o eixo e girarmos o eixo, o ponteiro pode se movimentar. Esse movimento mostra que existe uma variação na superfície do eixo. As principais partes do relógio comparador. O mecânico possui algumas partes importantes. Mostrador, onde observamos a leitura. Ponteiro indica a variação. Escala apresenta os valores da medição. Haste movimenta-se quando entra em contato com as peças. Ponta de controle toca a peça. Aro permite ajustar a posição do mostrador. Contador de voltas. Em alguns modelos indica o número de voltas do ponteiro. Corpo, estrutura que contém o mecanismo. Como funciona? O funcionamento é relativamente simples. O movimento da peça, o movimento da ponta, o movimento da haste, mecanismo interno, movimento do ponteiro. Quando a ponta toca a peça e sobre uma pequena movimentação, esse movimento é ampliado pelo mecanismo interno e mostra no mostrador. Por isso, conseguimos visualizar pequenas variações. Como fazer uma medição? Um processo básico é fixar o relógio comparador em um suporte, posicionar a ponta do contato com a peça, aplicar uma pequena pré-carga na haste, ajustar o mostrador para uma referência normal de 0. 5. Movimentar a peça ou o relógio conforme o tipo de verificação. Observe o movimento do ponteiro, registra a maior e a menor leitura. Exemplo de leitura do relógio comparador. Suponha que o relógio tenha resolução de 0,1 milímetro. Se o ponteiro sai do zero e chega até mais do que
0,4 milímetros. Isso significa que houve uma variação de mais 0,4 milímetros. Se depois passar para menos 0,2 milímetros, a variação em relação ao zero é de 0,02 milímetros. O sinal mais indicação movimenta uma direção e indica movimento na direção oposta. Batimentos. Esse é um assunto muito importante em relógio comparador. O batimento é a variação indicada pelo relógio quando uma peça, geralmente cilíndrica, gira. Por exemplo, maior leitura, mais 0,05 milímetros. Menor leitura, menos 0,03 milímetros. O batimento será de 0,05 menos 0,03 igual 0,08 milímetros. Portanto, o batimento total é de 0,08 milímetros. Tipos de batimento. Batimento radial é verificado na direção perpendicular ao eixo da rotação. Exemplo, verificar se um eixo está perfeitamente circular ou se apresenta excentricidade. Batimento axial é verificar na direção paralela ao eixo da rotação. Exemplo, verificar a variação de uma face de um disco durante sua rotação. Comparação entre o relógio comparador, o paquímetro e o micrômetro. Instrumento, principais utilização, paquímetro, medições externa, interna e profundidade. Micrômetro, medições dimensionais com maior precisão. Relógio comparador, verificação de pequenas variações e comparações. Uma maneira mais fácil de memorizar é paquímetro, medir. Micrômetro, mede com maior precisão. Relógio comparador, compara e verifica variações. Cuidados durante a utilização do relógio comparador. Limpar a peça, o instrumento, fixar corretamente o relógio, evitar impacto na ponta do contato, não ultrapassar o cursor máximo da haste, garantir que o suporte esteja firme, posicionar corretamente a ponta em relação à superfície, verificar o zero antes da medição, não forçar as hastes. Qual é a principal função do relógio comparador? Detectar variações dimensionais. Um relógio possui resolução de 0,01 milímetro. O ponteiro saiu do zero e chegou a mais 0,06. Qual foi a variação? Isso são coisas que somente o relógio pode fazer.